Hoje nós vamos estudar a lição 4, a leitura bíblica, um texto bem conhecido, Atos 2, 42 a 47 e 4, 32 a 35. Vamos ler? Atos 2, 42 a 47. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Atos 4, 32 até o 35. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes. Depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Nossa revista, Desigrejados, nem pensar. Nós falamos até aqui um pouco a respeito do que é a igreja, a missão da igreja, a importância da igreja, e também falamos a respeito desse alicerce, que é a palavra de Deus. A igreja, ela existe e ela está baseada na palavra de Deus. Não é igreja se não for igreja na palavra. E essa lição de hoje, ela vai enfatizar mais a questão da comunhão, porque é pela palavra de Deus que nós aprendemos a comunhão. Então o texto, ele deixa bem ligado essas duas coisas, porque ele fala se perseveravam na doutrina, e já logo aparece a palavra comunhão. Vou voltar aqui, Atos 2. A doutrina é que leva à comunhão, que leva à união. Então, uma igreja genuína é uma igreja doutrinária, que tem uma genuína doutrina, né? E que tem essa comunhão, a vida cotidiana, uma vida de comunhão. Então, a doutrina faz com que a igreja ganhe essa vida de comunhão. O ponto 1 é o estudo do texto de Atos 2, 42 a 47. Então vamos começar por aqui. Lucas traz algumas expressões muito importantes aqui, ó. Estavam juntos, falando a respeito da igreja.
Depois ele diz: tinham tudo em comum. Perseveravam unânimes no templo e de casa em casa. Então, o zelo pelo convívio, o cuidado pelo companheirismo. Essa palavra koinonia significa companhia. Então, havia esse comprometimento e convivência. A gente fica pensando, né? Nossa, mas a gente lê essa passagem, parece tão além de tudo que a gente já viu, de tudo que acontece. É difícil você encontrar uma comunidade hoje que vive desse jeito. Por mais que a igreja seja um lugar de amor, de cuidado uns dos outros, quando a gente lê essas passagens, essas duas passagens, a gente pensa assim, mas parece que nós estamos tão distantes disso. Bom, primeira questão é que realmente nós estamos distantes, porque às vezes algo que é relatado como uma história, ela não necessariamente ela é um padrão. Eu vou explicar o que eu estou querendo dizer. A lição mesmo fala que o que aconteceu aqui, primeiro é o momento da descida do Espírito Santo, é um momento de maior vigor espiritual que aquela igreja está vivendo. Eles tiveram é como se fosse uma avalanche de vida, de presença de Deus. Então eles estão realmente num momento especial. Mas e essa comunhão aqui de ajudar, de vender propriedades e tal? Então, como é explicado aqui, é uma situação específica. Lembra que havia perseguição? Na perseguição muitos saíram de Jerusalém. E agora muitos retornam. Muitos perderam todas as suas propriedades. E agora é como se houvesse um momento em que todos precisam se ajuntar ali para socorrer uns aos outros. Então é um caso específico. Isso aqui é só um pano de fundo, depois a gente vai repetir um pouco sobre isso no decorrer da lição. Mas a gente percebe então que realmente eles estavam num momento diferente. A gente tem isso na nossa vida, né? Tem um momento em que você passa por um momento espiritual e você está mais forte. Deveríamos viver sempre nesse momento melhor de Deus, mas não é bem assim que acontece. A gente tem momentos, e aqui é inconfundível que é um momento especial. Eles viviam um momento especial na presença de Deus. E a questão das necessidades foi o que eu falei. A maioria estava fora de Jerusalém, como diz aqui na lição, e voltou para casa. E isso gerou uma necessidade respondida pelos crentes locais. Há uma necessidade. Vamos tentar gerar algo parecido. Vamos supor que a gente tem parte das famílias da igreja morando num lugar e ali houve uma enchente. Todo mundo ficou sem casa. Era importante que a primeira pessoa que fosse acolher essas pessoas sem casa seria a própria igreja. E nós, essas pessoas não tendo um parente, não tendo outro lugar, não tendo outro meio, não poderiam ficar sem acolhimento. Assim como uma necessidade, de repente, de morte, uma necessidade financeira extrema, desemprego, o primeiro que vai acolher é a igreja. A gente vê muito falar sobre viúvas lá na Bíblia. Quem acolhia era a igreja. Só que cada caso, irmãos, tem que ser específico. Não é porque houve uma necessidade com uma viúva que nós todos vamos fazer uma oferta para aquela viúva. Às vezes ela tem uma aposentadoria e financeiramente ela vai viver melhor do que antes. Então por que nós vamos ajudá-la financeiramente? A nossa ajuda tem que ser outra. Então cada caso é específico. Assim mesmo como o desabrigo, foi desabrigado, mas a pessoa tem um pai, um irmão, vai morar na casa do irmão, não necessariamente precisa morar na casa do pastor. Mas se for necessário, o pastor tem uma casa que tem um andar lá embaixo vazio, vai morar lá na casa do pastor. Então assim por diante. Ou seja, nós não podemos fazer aqui
desse texto, né, uma prática. Eu vou parar de falar, que senão vou antecipar muita coisa aqui, depois vou ficar repetitivo. Mas deu para entender muito bem isso, né? Deu para entender, porque se a gente lê esse texto e falar, não, na nossa igreja, ninguém ajuda ninguém, ninguém olha para ninguém, e não há essa união. Mas vamos lá. Comunhão intensa. Estavam juntos, tinham tudo em comum, perseveravam unânimes no templo, de casa em casa. Convívio, cuidado mútuo, companhia, compartilhamento. Esse compartilhamento, segundo o texto de Atos 2, 42 e 47, ele era geral, financeiro, emocional, de toda parte. Incluía os bens materiais, com a finalidade de suprir as necessidades uns dos outros. É aí o que diz a lição. A interpretação bíblica, né, irmãos, é muito séria, muito importante. Tem gente que diz que a Bíblia é a mãe de todas as heresias, né? As pessoas vão criando loucuras, inventando coisas e acreditam que estão baseando na Bíblia. Então ele diz aqui, olha, não há qualquer ordenação no texto de vendermos todos os nossos bens, juntar os valores e comprarmos uma grande propriedade, vivermos todos juntos. Já pensou? Não, agora nós somos igreja, vamos comprar lá um sítio bem grande, vamos fazer lá casa para todo mundo vende seus bens, e a gente só fica lá, né? Primeiro que já fugiu do propósito de ser igreja, né? Igreja não é para ficar isolada num acampamento. Nós somos sal da terra e luz do mundo, nós temos que viver no mundo. E nunca a Bíblia está dizendo isso, que a gente tem que vender as propriedades. Até nesse momento aqui a gente percebe que eles também não venderam todas as propriedades simplesmente. Aqui no versículo 45 diz que vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Então, se eu tenho 2 carros lá na minha casa e tem um irmão passando uma necessidade aqui, nesse sentido, e eu como igreja, num contexto específico, fui tocado por Deus a vender um carro para ajudar o irmão, aqui não está dizendo que eles venderam tudo por vender, simplesmente para ajudar uns aos outros. Então o que a gente tira daqui? Não é um conceito, não é um modelo de vida. Então nós lemos lá que tem que vender junto, de casa em casa, e vender tudo. Não é um conceito. Mas o que a gente tira daqui? A gente tira daqui, irmãos, a comunhão, coinonia. Nós temos sim que ter comunhão. Nós temos que almejar viver juntos. Reunião nas casas, reunião na igreja. Nós temos que participar. E aí agora a gente está nesse tempo, né? Nós estamos vivendo um tempo que realmente a gente sempre fala, em março a gente pensava até julho tudo resolve, em julho, não, ano que vem resolve, e a gente está chegando já no ano que vem e a gente não sabe. Então o que diz respeito à comunhão, a gente vai fazer o que puder. Se tiver a igreja aberta, se nós sentimos bem estar aqui, se nós continuarmos a respeitar o distanciamento e tudo mais, nós vamos participar. Nas casas ainda não. Acredito que não é um momento oportuno da gente estar reunindo em casas. Mas é só poucas pessoas. Não, mas vai que não dá muito certo. Então a gente vai aproveitar o que a gente tem. E irmãos, a gente tinha que aproveitar, viu? Porque a gente não sabe o que acontece. Se você começar a olhar o histórico do Brasil,
você é até engraçado, porque parece que a gente vive em vários Brasis, como fala? Brasis mesmo que fala? Diferentes. Porque aí tem lá no Facebook um anunciando, a igreja vai abrir nesse domingo, aí o outro, a igreja vai fechar esse domingo. Estão morando no mesmo lugar, mas um está começando a abrir, o outro resolveu, já abriu ou já fechou. Ou seja, nós não sabemos. Então, a gente está seguindo, né, na reunião, no conselho, nós conversando com os membros, tudo. Por enquanto nós estamos aqui e esperamos que não haja necessidade da gente fechar. E nós podemos aproveitar isso, irmãos. Por que não aproveitar isso? É tão bom a gente poder ter essa comunhão. Enquanto nós pudermos, aqueles que puderem. Tem pessoas que realmente não podem ou decidiram que preferem aguardar. E vamos aguardar. Mas a gente tem que aproveitar essas oportunidades. O que mais que a gente tira daqui? Em relação à ajuda financeira, irmãos. A ajuda financeira, em primeiro lugar, ela deve ser como prioridade os próprios irmãos. A igreja precisa estar alerta para os irmãos. Às vezes a igreja está ajudando lá uma pessoa lá de um outro departamento da cidade, ou seja o que for, e tem um irmão lá carente. Um dia um dos irmãos aqui da igreja veio falar, pastor, como é que está a cesta básica? Porque eu ajudo com cesta básica fulano, e vai que está faltando cesta básica na igreja. Eu falei, não, conversei aqui, tá, quem se entrega está tudo certinho. Pode dar lá também, dá aqui, dá lá. Entendeu? As coisas. Tem muitas igrejas, né? Agora nós estamos vendo nessa época online aí, então tem igrejas que estão pedindo dinheiro para tudo tipo de coisa. Aí eu vou colaborar com a igreja presbiteriana lá, não sei do qual, e não vou colaborar com a igreja que eu frequento. Então, às vezes, a gente tem que pensar primeiro nos de casa, depois a gente continua. Então, nesse ponto 1, nós temos essas duas lições que eu acredito. E eu gostaria que os irmãos pudessem participar. Agora até parou a maquininha lá. Pode falar sem microfone mesmo, porque a gente tem 1 hora, irmãos. Vocês vão cansar de me ouvir 1 hora, tá? Então, se quiserem, pode falar. Se você estiver longe de todo mundo, aí dá uma baixadinha meio na máscara, assim. Eu falando na câmera para baixar a máscara. Mas quem quiser participar, tá bom? Pode participar. Alguma pergunta sobre isso? Se vocês acharem, não, pastor, aqui está falando aqui é para vender mesmo, está falando, está minimizando a história aí, pode perguntar, irmãos. Pode falar. Tá bom? Comunhão intensa. A conversão genuína produz convívio nos crentes, desejo de estar junto nos momentos de comunhão pública, culto, e nos momentos de comunhão da vida, de casa em casa. A conversão genuína produz esse desejo de estar juntos. Sei que às vezes há uma timidez, há uma certa vergonha, mas depois que a gente acostumou, que a gente está com os irmãos, né? Isso tudo vai para o lado e a gente quer estar na igreja, a gente quer estar junto com os irmãos. A ideia é que comunhão é muito mais do que estar juntos ou perto, é ser parceiro, ser solidário, ser apoio uns aos outros em todo o tempo e constantemente. Ser parceiro. O que é alguém parceiro, irmãos? É uma pessoa que você liga para ela e pede uma coisa e ela arruma um tempo na agenda, não é? A gente tem que dar prioridade para os irmãos. Um irmão nunca te procurou, o dia que ele te procura para pedir alguma ajuda, não tenho tempo, não posso. Então, nós precisamos sim ter tempo. E a mesma coisa ter tempo para ir à igreja, né?
É algo que é natural. O tempo ninguém tem e todo mundo tem. Nós precisamos ter prioridade. Se estivermos à procura de uma boa igreja, ela deve ser rica em comunhão verdadeira. Se quisermos uma igreja genuína, precisamos estar dispostos à verdadeira comunhão. Certo? Alguém quer falar? Vamos passar. Pode falar. Começa em cada um de nós. Verdade. Trabalhar mais. Se a gente perde também esse desejo pela comunhão, de estar na igreja, tem alguma coisa errada na gente, né? Ou a igreja que a gente está frequentando é muito errada, mas é mais fácil ter alguma coisa errada na gente, porque a igreja ela vai trazer lá o estudo, a palavra, né? Então não é um lugar de entretenimento, é um lugar de estudar. Somos nós. Mas eu falo assim, de participar da comunhão, né? Dessa comunhão. É. Certo, isso. Neto, você levantou a mão, não? Cheia da graça. Vamos seguir então. Atos 4, 32 a 35. Lucas faz aqui mais um relato. Versículo 31. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Então, antes de começarmos aqui o 32 a 35, o versículo 31 termina dizendo isso: todos ficaram cheios do Espírito Santo. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. E aí vem, da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Então a gente percebe, quanto mais cheios do Espírito, quanto mais cheios da palavra, é mais união. Você percebe quando alguém está buscando confusão, quando alguém está irado, quando alguém está bravo. A primeira coisa que fugiu dessa pessoa é a comunhão com Deus. Porque Deus é um Deus que traz paz, é um Deus de graça. Esse ponto fala sobre graça.
Eu só posso ser alguém que transmite graça aos outros quando eu estou nessa comunhão com o Senhor. Então ele diz aqui que há um paralelo, ou seja, entre estar cheio do Espírito Santo e viver de uma maneira prática, né? Praticar o Evangelho, e aí demonstrar unidade de pensamento, amor, comunhão, ou seja, a graça. O Espírito Santo vai trazer em nós essa graça. O versículo 34 começa com a palavra pois, ou seja, se eles estavam cheios do Espírito Santo, cheios da palavra, de comunhão, e aí é consequência natural, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes, depositavam aos pés dos apóstolos, então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Então você percebe que um texto como esse, usado em mãos erradas, causa mais mal do que bem. Quantas e quantas igrejas vivem pedindo dinheiro, né? Tem pastor que chega a ponto de dizer isso: venda a tua casa e dá para Deus, né? Dá para a igreja. Só que você não vê essa igreja ajudando os irmãos ali necessitados, e nem ajudando a sociedade, e às vezes nem tanto evangelizando. Mas você vê essa igreja cada vez mais se tornando, vamos usar o termo máquina, né? De arrecadar mais dinheiro. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Não é esse o conceito de graça aqui. É o que eu já falei há pouco, não vou repetir, né? Sobre a necessidade específica, um momento específico que aquela comunidade estava passando. A pregação do Evangelho e a manifestação da graça por parte da igreja era algo que acontecia simultaneamente. Ou seja, acontece junto. Quando você estuda, mais do que conhecimento, o que importa é como você vai utilizar na prática esse conhecimento. E a igreja, ela é exatamente direta a isso. Quando nós estudamos a palavra, não é para que a gente tenha conhecimento teológico, seja esperto, saiba confrontar todas as falsas doutrinas. Não é só para isso. Preciso confrontar o que é errado. Mas principalmente, o Evangelho ele flui nessa graça, em ajudar o meu próximo, em abençoar as pessoas. O que a nossa tradução apresenta como uma partícula aditiva e, que está aqui dizendo, pois nenhum necessitado havia entre eles, portanto os que possuíam terras ou casas vendendo-as traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então ele está falando aqui deste e. Ou seja, cria uma espécie de looping, onde a pregação dos apóstolos é corroborada pela manifestação da graça dos crentes. Mas não é aquilo que eu acabei de falar, a pregação do apóstolo lá, para que as pessoas simplesmente deem dinheiro, em troca de alguma bênção, em troca de alguma coisa, e depois esse dinheiro só sirva para enriquecer o próprio apóstolo. Não acontece isso aqui. Primeiro as pessoas estavam depositando dinheiro, por quê? Por causa que eles se sentiam tocadas pela necessidade. É uma necessidade. Então se eu falo aqui, nessa manhã, na hora dos avisos, olha, nós estamos com uma necessidade da filha de um missionário passando necessidade, e nós precisamos, podemos ajudar esse missionário.
Vocês vão ser tocados a contribuir por uma causa. Não é porque, se vocês contribuírem, vocês são abençoados, vocês vão ganhar não sei o quê, ou vocês vão também ser curados. Nada disso. Uma causa específica. A pregação dos apóstolos é corroborada pela manifestação da graça dos crentes, e esta apontava para a pregação. Há uma ligação indizível da graça com o Evangelho. O Evangelho é o Evangelho da graça. O Evangelho é a graça de Deus anunciada na pessoa de Cristo. A vivência, a prática da graça é algo que só pode ser conseguido por meio de uma compreensão do Evangelho. Alguém pode pensar, mas tem muitas pessoas que ajudam os outros. Tem, mas são outros momentos. O que ele está falando aqui é que a graça real, ela vem pelo Evangelho, né? Pelo amor de Deus. E até essas outras pessoas que, por exemplo, não são cristãs e ajudam os outros, é porque Deus também, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, nós temos bondade no nosso coração. E às vezes a pessoa nem sabe, né, por que dá, mas ela está dando porque Deus tocou no coração dela, mesmo ela ainda afastada do Evangelho. E quem sabe essa pessoa um dia também se torna cristã. Uma outra coisa que a lição enfatizou agora, daqui para frente, praticamente ela vai falar sobre isso, é sobre a graça sem preconceito, ou a graça sem acepção de pessoas. Versículo 35 diz que depositavam aos pés dos apóstolos, então se distribuía a qualquer um. Então essa frase aqui, a qualquer um. O que significa qualquer um? Que não necessariamente, vamos dar para aquele que é bonzinho, ou para aquele que é mais importante, aquele que é desse jeito, aquele que é do outro jeito. Qual que era o gatilho para a graça se abrir? A necessidade. Fulano tem necessidade. Mas fulano batia na mulher. Fulano tem uma necessidade. A graça vai ajudar. Isso que a lição vai mostrar aqui. Olha. Não havia acepção de pessoas. Qualquer pessoa que precisasse era atendida sem qualquer empecilho. Então essa é a graça, é uma atitude de benevolência a qualquer pessoa. Por quê? Por que fazemos isso? Parece errado? Não, tem que ajudar os bonzinhos. Aqui diz, o fundamento é a compreensão que todos estão em pé de igualdade diante dos olhos de Deus. Esse negócio de bonzinho e malzinho está na nossa cabeça. Todos nós somos maus e carecemos da graça. Todos nós somos imperfeitos. Tendo essa consciência, nós vamos ajudar o nosso próximo. Aqui continua dizendo que ninguém tinha sido salvo por alguma característica que o tornasse digno. A pregação apostólica havia mostrado que todos eram igualmente culpados pela morte de Cristo. Então todos se viam igualmente como alvo da graça de Deus e por isso compartilhavam da mesma graça. Então esse conceito de que eu sou agraciado, de que se eu tenho a minha comida hoje, de que se eu tenho o meu sustento, de que eu tenho a salvação, de que eu tenho qualquer coisa, é pela graça. Essa é a compreensão que o Evangelho me dá de também ser gracioso com os outros. Por que eu perdoo o meu irmão que pisou no meu calo? Porque Deus me perdoou. Eu neguei o Senhor, mas Ele me perdoou. Eu estava morto, mas Ele me deu vida. Por que eu devo ajudar alguém necessitado, mesmo sendo alguém que me fez mal? Porque a graça não vê isso. Graça é graça. Então, se eu tenho oportunidade de ajudar alguém em necessidade, eu devo ajudar. E aí ele diz então, uma igreja graciosa, os membros se veem como iguais.
Não há iguais em aptidões físicas, financeiras, ou capacidade de conhecimento ou maturidade, mas são iguais em essência. Todos são salvos pela graça de Deus. A gente tem visto, né, tantas diferenças. Essa semana houve esse comentário que de vez em quando volta, né, de raça, do negro, do branco. A gente tem dificuldade de entender certas coisas, porque parece tão claro, né, na cabeça de um, diz que existem uma raça, a raça humana, né, e Deus, homem e mulher, mas o mundo parece que começa a caracterizar, a compartilhar coisas e forçar divisões que acabam sendo acentuadas assim. Então, é bom saber que na igreja não tem isso. Aqui, o branco é tratado igual com o negro, ou o pobre, o rico, ou o que está no emprego tal, ou o que está no outro. Se há algum tipo de discriminação, não deveria. Deveria. Embora às vezes a gente tenha certas dificuldades, certas coisas, dificuldades de relacionamento, mas quanto mais a gente se torna cheio do Evangelho, cheio da palavra, essa graça transborda. A gente tem essa capacidade de tratar os irmãos todos igual. Não há por que dividirmos. E isso, irmãos, só acontece na igreja. Em lugar nenhum no mundo pode acontecer isso, porque há sempre aquela diferenciação de cargos, né, de privilégios. Na igreja não. Quando a gente vai sentar para comer, a gente senta todo mundo junto. Não tem, né, um lugar específico. De vez em quando eles põem, né, a mesa do pastor, né, separada. Não tem cadeira separada para os mais importantes. Todos nós. Não tem e não deveríamos pensar assim. Por causa da graça de Deus. Não há espaço para individualismo, e todos nós somos alvos da graça, e também todos nós devemos entender que o próximo nosso deve ser alvo da graça de Deus. Uma igreja onde a graça está presente, não há barreiras étnicas, emocionais, financeiras, etárias, enfim, nenhum impedimento ao convívio de todos com todos. É uma igreja em que pessoas com fragilidade emocional ou espiritual não são ridicularizadas por isso. É uma igreja onde os fortes na fé tratam com paciência e amor os mais frágeis. E os mais frágeis não julgam os mais fortes e não os acusa de frieza. Então essa unidade, essa graça, irmãos, ela vamos dizer que ela é de mão dupla. Nós somos tão agraciados que nós não fazemos acepção de pessoas, mas ao mesmo tempo, se alguém fizer alguma acepção, ou seja, se alguém nos tratar mal, a gente também, pela graça, não vai retribuir esse mal. Isso é muito importante também, porque às vezes a gente só vê o preconceito do lado, dos que sofrem o preconceito. Mas tão ruim é alguém que é preconceituoso contra um. Dá vontade de falar uma coisa agora, Denise, mas acho que eu não posso, né? Preconceito contra baixinho, pode? Tem problema? Né? Estou brincando. Aí você fala, fulano é tal. O pastor só fica pegando no meu pé. Aí ela vai criar um preconceito contra mim, porque eu peguei no pé dela. Vocês entenderam? E aí ela falou, não pode. A graça permite isso. Espero que eu nunca tenha feito nada, né? Às vezes a gente brinca alguma coisa, mas não é maldade nesse sentido. Eu brinco aqui quando... Posso falar? Tadinha. Eu falo que eu coloco isso aqui bem alto para eu enxergar, sabe? Aí ela vem dar os avisos, parece que ela está aqui, sabe? Então, eu falei, abaixa a estante, né? Então, se ela for muito sensível, pronto, não vem mais na igreja. Então, o lado de quem sofre também é assim. Eu acho que eu já contei o exemplo uma vez aqui, que eu estava no supermercado,
E tinha alguém, né, que me cumprimentou e falou: oi, pastor. Aí eu fiquei lá, né? Falei: oi e tal. Eu estou brincando, não abaixei não. Às vezes a pessoa não sabe teu nome, sabe que você é pastor e fala: oi, pastor. A minha curiosidade foi o preconceito que eu sofri. Olha que chique. De um outro que estava 2 passos para trás e começou a falar um monte de coisa. Pastor, esse povo não sei o quê, onde já se viu, você sabe? Aí eu falei: eu não lembro o que ele falou, mas falou um monte de coisa lá. Então a gente sofre isso sim, não que eu sofra isso, ou seja, eu sei que tem gente que acha que pastor é assim, eu não vou nem falar o que acha. E às vezes a gente da igreja, né? Estão entendendo? Não vou precisar dar exemplo, né? Mas eu vou ficar todo, eu sou um pastor, a minha igreja tem um fulano lá que me persegue. Eu sofri um preconceito no supermercado, eu vim triste para casa. Eu achei engraçado, porque não é uma coisa comum. Vocês estão me entendendo? Então, nesse sentido, a graça, ela é dos dois lados. Se eu sou afligido porque eu sou gordo, porque eu sou baixinho, ou porque eu sou pobre, ou porque isso, é triste, é errado quem faz essa acepção de pessoas. Quem acha que eu sou menos importante porque eu sou pobre? É triste essa pessoa. Não é eu que tenho que ficar triste por ser pobre assim, né? Por ter uma situação financeira não tão alta como a do outro. Eu tenho que entender que a minha vida é muito melhor do que muita gente rica. Tem dinheiro para tudo e está lá infeliz, está lá sofrendo. Deus me deu condição de ser assim. Cheia de graça. Alguém quer contribuir, consertar alguma coisa que eu tenha falado errado? Mas pode falar, a gente vai perguntas e respostas, tá? Então, o primeiro ponto é sobre a comunhão. Comunhão que se manifesta tanto na necessidade de convívio, eu quero conviver com meus irmãos. Hoje não está dando para fazer muitas reuniões, mas as que tiverem eu quero participar. E comunhão intensa em abrir também o coração, o bolso, na medida que haja uma necessidade de um irmão, principalmente. Ou como a gente faz já, né? As ofertas, a oferta da igreja, a oferta do missionário. Eu creio que cada um, de vez em quando, ajuda uma pessoa, alguém aí fora. O que a mão direita, a esquerda não precisa saber, ou é ao contrário? O que a esquerda faz, o que a direita. Precisa saber, não precisa contar para ninguém. O que você faz em secreto, Deus te recompensará em secreto, mas faz parte. Ponto 2, cheio de graça. É um ponto importante, que a palavra também produz em nós graça. Eu estou disposto a ajudar, a abençoar meu irmão, das mais variadas formas, principalmente não tendo preconceito, né? Tratando todos igualmente, amando igualmente, né? A gente pode ter uma certa afinidade com alguma pessoa que a gente convive, conversa mais, mas nosso amor é para com todos. Uma igreja graciosa, seus membros se derramam em atitudes de socorro, uns para com os outros. Não importa quem sejam eles, por isso, por todos, quer sejam judeus, quer gentios, feios, bonitos, ricos, pobres, inteligentes, incautos, sábios, tolos, maduros e imaturos, estão ali pelo mesmo motivo, são pecadores alcançados pela graça de Deus. Então, quem que reúne aqui? Aqui não reúne pobre, rico, negro, branco, japonês, índio, não. Aqui reúne pessoas movidas pela graça de Deus. Pecadores alcançados pela graça de Deus. Quando a gente olha, né, uns para os outros, a gente vê um irmão que está ali seguindo a Jesus. Conclusão. A vida cristã não é fácil.
Se é fácil, não é cristianismo. Se é cristianismo, não é fácil. O que torna mais agradável a vida em uma igreja é a comunhão entre os seus membros. Então, a vida, poderíamos ampliar isso, né? A vida cristã, para a vida, né? Viver não é fácil. Quantas dificuldades que nós passamos, nós enfrentamos. Dificuldades físicas, dificuldades emocionais, muitas dúvidas, dificuldades de relacionamentos. Nós passamos por muitas dificuldades. Algumas delas que são solitárias, né? Todo mundo, por mais que tenha amigos, que tenha família, vive, digamos assim, só, porque você que conversa com você, que convive com você 24 horas. Então, a vida, ela tem as suas dificuldades. E o que nos faz melhores? O que torna a vida mais agradável? E a lição aqui está falando que uma das coisas é essa comunhão que nós temos na igreja, com os irmãos. Desigrejados, nem pensar. Se a gente tiver mais esse conceito da importância que é estar com os irmãos, a gente vai criar esse vínculo muito forte com a igreja. Porque eu preciso disso, eu necessito disso. Deus não necessita da gente. O irmão sente falta de você no banco, mas ele também não necessita de você. Ele vai continuar a vida dele. Mas eu necessito. É isso que eu devo pensar. Eu vou à igreja porque eu necessito disso. E assim, participando da igreja, eu vou abençoar meu irmão, que é tão bom ter mais gente. Hoje está difícil, se juntar muita gente, começa a olhar assim meio feio, né? Mas ainda tem um espacinho, tá? Dá para ter mais gente aqui na escola dominical e domingo à noite. É tão bom a gente estar aqui. Já pensou você começar o culto 7h30 da noite, sem nenhum banquinho, nenhum espaço, com exceção dos que estão isolados, todos os bancos cheios? Eu acho que já contei isso para vocês. Uma vez eu fui em Goiânia pregar numa igreja, chama a Igreja Presbiteriana Vila União. E geralmente quando você chega na igreja mais cedo, o que acontece? Tem 4 pessoas, 8 pessoas, né? 10 pessoas. E eu fiquei assustado, porque a igreja lá começava acho que 9 horas, e nós chegamos umas 15 para as 9, e se não me falha a memória, era mais ou menos como aqui, você tinha que passar pela igreja para ir para a sala onde havia oração, preparação para entrar, e a igreja estava cheia. Criaram um hábito de pontualidade, né? De chegar tão cedo e de participar também, porque existem igrejas que são mais fortes na escola dominical, existem igrejas que são mais fortes à noite. Estava conversando com um pastor essa semana, disse que culto de quarta-feira já não era muito forte, agora estava indo ele, o diácono e mais um, né? E eu falei, a nossa igreja não mudou, então estão lá os mesmos 10, 15, não sei se mais ou menos esse o número, né, que nós temos aqui, não mudou nem para mais nem para menos, às vezes tem mais, às vezes tem menos. Então cada igreja tem uma identidade, mas que bom se a gente tivesse esse desejo de comunhão tão forte, né, que eu vou participar dos trabalhos que a igreja e o conselho estão designando. Eu acredito que são trabalhos que são importantes, então eu vou participar deles. Vou participar da escola dominical, do culto, né, do culto de quarta-feira, ou da reunião nas casas. Se há uma reunião de estudo num sábado à tarde, ou seja, eu estou atento aos avisos. Os avisos da igreja fazem parte da minha agenda. Porque o que faz parte da prioridade da sua agenda, né? Acho que a primeira coisa devia ser os trabalhos da igreja. Pedido de oração, nós vamos orar lá na sua casa, separar o tempo para orar,
para estudar a Bíblia. Então é isso. A vida cristã não é fácil. A vida não é fácil. Não existe vida cristã ou cristianismo fácil. Por que a vida cristã é mais difícil ainda, irmãos? Porque nós não andamos como o mundo, embora eu não ache a vida do mundo fácil, não, porque a vida deles não deve ser muito fácil também, né? Viver pecando, aí, fazendo tudo quanto é cabeça dá, né? A vida do não cristão é a vida de escravidão, então não deve ser muito fácil também. Mas a nossa vida, ela não é muito fácil nesse aspecto, né, irmãos? Que é uma luta também, é uma luta para que a gente não saia, não se afaste de Deus. Somos tentados a nos afastar, a trapacear, a tudo. O cristão não é aquele, conheço Cristo, agora não tem mais problema, não tem mais pecado. Não, nós somos tentados, até mesmo a não agir com graça, né? Que nós falamos tanto aqui. Às vezes a brigar com o irmão, ou a tratá-lo como menor. Não é fácil. É fácil ser bonzinho, é fácil ser agradável, não é fácil. Mas o que torna mais fácil? A vida em uma igreja é a comunhão entre os seus membros. O que torna mais agradável a vida em uma igreja é a comunhão entre os seus membros. Ou seja, vivermos em comunhão. Isso vai tornar a nossa vida mais fácil. Não é boa teologia, mas é a aplicação dessa teologia. Uma igreja que não vive assim, não compreendeu de fato o Evangelho de Jesus. Ou talvez, como a igreja de Éfeso, tenha perdido o seu primeiro amor. Esse é o apelo, né? Que nós não estejamos perdendo o nosso amor. E a aplicação são perguntas pessoais, que cada um deve fazer a si mesmo. Como tem sido a sua dedicação e serviço aos irmãos? Como tem sido seu esforço em socorrer os necessitados? Você tem praticado verdadeira comunhão e graça em sua vida cristã? Alguém quer comentar? Nos ajudar? Então nós vamos encerrar um pouquinho mais cedo, nós vamos cantar um hino e depois a gente aguarda o próximo sinal.